Bom pessoal, então nessa aula eu vou mostrar para vocês os limites mais básicos que aparecem para a gente e algumas propriedades que são muito importantes e muito úteis no futuro, tá? Então, o primeiro limite e mais básico de todos é o limite de uma função constante k quando x tende a a, ok? Limite de uma função constante, por exemplo, 2, 3, 4, 5, seja lá o que for, uma reta horizontal. Não importa qual x essa função assumir, esse limite sempre resulta k. Então, por exemplo, limite de 3 com x tendendo a 2. Esse limite aqui vai dar 3. K e K, né? 3 e 3. Beleza, esse limite é o mais fácil de todos, não tem erro. Próximo limite vai ser limite de x com o x tendendo a a. Esse limite aqui também é muito fácil, né? E resulta em a. Substitui o a aqui no x, beleza, e acabou. Então, limite de x com x tendendo a 2, isso aqui vai dar, substitui o 2 aqui, vai dar 2. Barbadinha, né? Então tá. Um próximo limite bem barbadinha também pra gente, mas muito mais usado, vai ser o limite de um polinômio de x com x tendendo a a. Isso daqui vai resultar em p de a, ou seja, no polinômio aplicado no valor do limite aqui, né, no a. Esse limite aqui tem alguns poréns, né? Esse polinômio tem que ser um polinômio simples, não pode ser divisão de polinômios, não pode ter nenhuma exceção. Tem que ser um polinômio simplesinho e comum, tal como esse daqui, ó, limite de x ao quadrado mais 3x mais 4 com x tendendo a 2, tá? Com isso daqui vai ser o p de a, ou seja, substituir o a aqui dentro, que vai ficar 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 mais 4 igual. Isso daqui vai dar 4 mais 4, 8 mais 6, 14. Ok? Então esse daqui é outro limite bem facilzinho, né? Aparecendo o limite de um polinômio de x, só substituir e correr para o abraço, né? Não tem dificuldade nenhuma. Então esses aqui são os limites mais básicos que vão aparecer para a gente, tá? Agora a seguir eu vou apresentar algumas propriedades para vocês, tá? A primeira propriedade que eu vou mostrar aqui vai ser a propriedade da soma, tá? Ou seja, se a gente tiver o limite de uma soma de duas funções, por exemplo, x ao quadrado mais nx com x tendendo a 2, tá? Quando eu tiver uma soma, eu posso abrir a soma dessas duas funções em soma de dois limites, ou seja, limite de x ao quadrado tendendo a 2 mais o limite de nx com x tendendo a 2, ok? Tendo uma soma dentro de um limite, pode se abrir em vários limites separados, tá? Na mesma linha de pensamento, a gente vai ter a propriedade da subtração. Se eu tiver uma subtração de funções aqui dentro do limite, né, x ao quadrado menos nx com x tendendo a 2. Isso daqui eu posso abrir na subtração dos limites. Então, x ao quadrado, x tendendo a 2, limite de nx, x tendendo a 2, e aí abrir em dois limites que vão levar ao sinal aqui da subtração. Essa propriedade é comutativa, né? Daqui para cá serve a mesma coisa. Tu pode voltar de dois limites para um limite só, desde que eles estejam entendendo a mesma coisa, né? Ok, depois do limite da propriedade da soma da subtração,
vem a propriedade da multiplicação, tá? Que diz, se eu tiver, por exemplo, limite de x ao quadrado vezes e na x com x tendendo a 2. Isso daqui é a mesma coisa que o limite de x ao quadrado tendendo a 2, parênteses, né? Limite de e na x com x tendendo a 2, ok? Então, não pode esquecer, né, que é um produto de limites, tá? Então aqui no meio vai um pontinho, né? Não pode esquecer de multiplicar todos os limites, não pode multiplicar só o que está aqui por fora, tá? Então, mais algumas propriedades em sequência aqui, né? A próxima propriedade é a propriedade da divisão. Okay? A propriedade da divisão diz que se eu tiver, por exemplo, o limite de x ao quadrado dividido por e na x com x tendendo a 2. Isso daqui eu posso abrir em limite de x ao quadrado com x tendendo a 2 dividido pelo limite de e na x com x tendendo a 2. Ok? Divisão de funções vira divisão de limites. E a última propriedade, talvez a mais usada de todas essas, né, vai ser a propriedade da raiz. Tá? O que a propriedade da raiz vai dizer? Se eu tiver uma função, por exemplo, limite da raiz quadrada de e na x, com x tendendo a 2. Tá? Então, isso daqui vai ser a mesma coisa que a raiz do limite de e na x com x tendendo a 2. Ou seja, o limite sai para fora, desculpe, a raiz sai para fora do limite. Tá? Então, olha só, todas essas propriedades que eu ilustrei aqui, a gente pode simplificar, né, de um jeito bem fácil de gravar. Se esse daqui sempre a gente fizer como dois limites, né, limite 1 e limite 2, essa propriedade aqui vai ser a mesma coisa que o limite 1 mais o limite 2. Essa propriedade aqui de subtração vai ser o limite 1 menos o limite 2. Essa daqui vai ser o produto dos dois limites. Limite 1 vezes limite 2. E as outras aqui, a mesma coisa, né, vai ser limite 1 dividido por limite 2. E essa daqui vai ser a raiz do limite 1, né? Só tem um limite aqui, que é o e na x. E esse daqui vale, né, não só para raiz quadrada, para qualquer raiz, uma raiz de ordem n qualquer. Ok, gente? Então essas foram as propriedades mais básicas e os limites mais básicos que vão aparecer no futuro. Espero que tenha ficado claro e se vocês gostarem, lembre que vocês podem seguir tanto o blog quanto o Twitter para ficar sabendo das atualizações e para poder pedir as aulas que forem mais interessantes para vocês. Obrigado e até logo!